O que significa profeticamente o atual conflito bélico que se desencadeou com tanta intensidade contra o povo de Israel? Lembremos que no relógio profético de Deus, Israel desempenha um papel fundamental. Essa nação será o epicentro das estremecedoras tribulações dos últimos dias. Todos os eventos centrais do fim dos tempos e o retorno de Jesus Cristo ocorrerão ao redor da Terra Santa, entregue por Deus ao patriarca Abraão e a toda a sua descendência. Devemos compreender a origem sobrenatural da formação de Israel para entender por que existem hostilidades tão irracionais e permanentes nessa terra. Israel foi fundada por um ato soberano de Deus. Abraão, o pai da fé, foi o escolhido por Deus para formar esta nação. Deus deu-lhe a instrução de deixar sua casa e sua parentela para dirigir-se a tomar esta terra, como podemos ver em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. No versículo 7, uma vez chegado à terra, no mesmo capítulo 12, Deus esclareceu que este lugar também seria para sua descendência. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. Agora, essa promessa de Deus dada a Abraão e à sua descendência tem dois significados fundamentais que nos ajudarão a compreender por que há conflitos constantes nesta região e seu fundo espiritual. A descendência de Abraão tem duas vertentes fundamentais. Uma é terrena e a outra é espiritual. A terrena é o povo de Israel como descendentes naturais de Abraão, e a espiritual são os cristãos ou a igreja como o corpo de Cristo. Veja como foi a promessa de Deus a Abraão sobre sua descendência. Certamente o abençoarei, e tornarei a tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Os teus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. Gênesis capítulo 22, versículo 17. Deus menciona duas coisas: que seus descendentes seriam como as estrelas do céu e como a areia do mar. As estrelas que iluminam com sua luz e são do céu representam os crentes em Cristo. Mas a areia representa a descendência terrena de Israel, cujo território está na região atual do Oriente Médio. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós, os cristãos, somos a luz do mundo. Por esse motivo, devemos brilhar e ser uma bênção para aqueles ao nosso redor. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Jesus é chamado de a estrela brilhante da manhã. E o apóstolo Paulo também reafirmou essa ideia em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, onde disse que nós, os crentes, somos como luminárias no mundo, ou seja, como estrelas que brilham refletindo Cristo em um mundo cheio de pessoas perversas e corruptas. Também vemos em Daniel capítulo 12, versículo 3, que os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça a muitos serão como estrelas por toda a eternidade. As estrelas são celestiais e representam a igreja, enquanto a areia representa um povo terreno de descendentes, que hoje é a nação de Israel, com sua capital em Jerusalém. Tanto Israel espiritual quanto Israel terreno existem ao mesmo tempo, e um não substitui o outro. Deus cumprirá a promessa a Abraão sobre a terra, porque Deus não descarta seu povo originalmente formado para trazer o Messias. Hoje, eles são os descendentes naturais de Abraão. Falemos agora especificamente sobre Israel terreno. No capítulo 15 de Gênesis, podemos ver o chamado de Deus a Abraão, as promessas de bênção a ele e a sua descendência, e o pacto que fizeram entre ambos. O ponto-chave neste estudo é a designação específica da terra que Deus deu a eles de forma perpétua. No verso 18 do capítulo 15 de Gênesis diz: naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Vemos em detalhes as dimensões da terra que Deus daria a eles. Essa terra física e literal ainda é a promessa de Deus para a descendência, simbolizada como a areia do mar, ou seja, Israel terreno, que são seus descendentes de sangue. Esta promessa foi confirmada a Isaque, o primogênito filho de Abraão, em Gênesis capítulo 26, versículo 3. Habita nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai.
Então Deus confirmou a mesma coisa a Jacó, o neto de Abraão, em Gênesis capítulo 28, versículo 13. Por outro lado, Abraão pediu a Deus segurança e confirmação dessa promessa. Então Deus cuidou de fazer um acordo eterno entre eles. O Todo-Poderoso certificou ou selou essa promessa com um pacto de sangue realizado entre Deus e Abraão, conforme descrito em Gênesis capítulo 15, do verso 8 ao 21. Nesse ato, até mesmo Deus apareceu como uma tocha de fogo, simbolizando sua presença santa e poderosa, para confirmar o acordo eterno entre ambos. Nesse ato, Deus também esclareceu em Salmos 89 que este pacto não dependeria do comportamento do povo de Israel, mas seria incondicional e eterno. Nos primeiros versos, indica que mesmo que o povo seja rebelde aos seus mandamentos, isso não invalidará o seu pacto, nem mudará o que ele prometeu. Mas a profecia bíblica mais impressionante cumprida nas últimas décadas foi que o povo de Israel voltou a ser uma nação em um único dia. Isso marcou o momento em que os tempos finais começaram a ficar cada vez mais evidentes. As profecias do Antigo Testamento indicavam que Israel se tornaria uma nação novamente, porque eles haviam perdido sua terra. Essas surpreendentes profecias se cumpriram da seguinte maneira: o povo de Israel ficou sem uma nação independente por cerca de 2000 anos após a destruição do Segundo Templo no ano 70 d.C. pelas forças romanas. Os judeus foram dispersos por todo o mundo em um evento histórico conhecido como a diáspora. Durante esse longo período, não tiveram um Estado-nação independente e estiveram sob o domínio de vários impérios e estados. A moderna nação de Israel foi estabelecida em 14 de maio de 1948, quando David Ben-Gurion, o líder da agência judaica, proclamou a independência do Estado de Israel em Tel Aviv. Isso marcou o fim de um longo período de exílio e a restauração da soberania judaica na terra de Israel, após séculos de dispersão e perseguição. Esse evento havia sido anunciado nas Escrituras Sagradas em vários textos. Veja Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem ouviu tal coisa? Quem viu algo assim? Nascerá uma nação em um só dia? Nascerá um país de uma só vez? Mas assim que Sião sentir as dores do parto, dará à luz seus filhos. Complementarmente, essa profecia foi confirmada em Ezequiel capítulo 20, versículo 24, e também no livro de Amós capítulo 9, versículos 14 e 15. Farei voltar do cativeiro o meu povo Israel. Eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Mas como sabemos, existem inimigos de Israel, da Bíblia, da nação de Jesus Cristo e do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E é aí que surgem todos os conflitos. Segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, esse evento foi o sinal crucial para o desfecho dos últimos dias, antes do glorioso retorno de Cristo à Terra. Isso ficou mais claro do que nunca a partir de 14 de maio de 1948. Agora passemos ao conflito atual. Suas raízes mais profundas remontam ao fato de que Abraão e sua esposa, Sara, não podiam ter filhos, embora Deus tivesse prometido que Sara daria à luz. Assim, eles concordaram que ela tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar, da qual nasceu Ismael, o primeiro filho. No entanto, a promessa de Deus estava relacionada a um filho de sua esposa Sara, e não a Ismael, o filho de uma serva. Ao mesmo tempo, Sara foi milagrosamente curada de sua esterilidade e engravidou de Isaque, que era a promessa da bênção de Deus, cujos descendentes habitariam na terra que hoje é conhecida como Israel e os territórios palestinos. O conflito atual entre israelenses e palestinos tem suas raízes na disputa pela terra prometida a Abraão e na autodeterminação. Como mencionado anteriormente, Israel foi estabelecido como nação em 1948, o que gerou um conflito com a população palestina que já vivia na região e resultou na criação de um grande número de refugiados palestinos. O conflito envolve disputas territoriais, controle de Jerusalém, direitos de autodeterminação e muitos outros temas complexos. No entanto, a questão da terra prometida a Abraão é uma parte fundamental do pano de fundo teológico
histórico e profético do conflito. Deus prometeu a terra a Abraão e a sua descendência, e esse território lhes pertence por herança divina. A faixa de Gaza, famosa por ser parte dos territórios palestinos, tem sido um dos principais focos do conflito entre israelenses e palestinos. Isso desencadeou muitos conflitos, especialmente porque Israel ocupou a faixa de Gaza em 1967 durante a Guerra dos 6 Dias, e a ocupação continuou por décadas. Em 2005, Israel implementou uma retirada unilateral, retirando suas forças militares e desmantelando os assentamentos judaicos na faixa de Gaza. No entanto, essa retirada não resolveu as tensões. Após a retirada israelense, o grupo islâmico Hamas assumiu o controle de facto da faixa de Gaza em 2007, após confrontos com a facção rival Fatah, que governa na Cisjordânia. Israel impôs um bloqueio à faixa de Gaza após o ascenso do Hamas ao poder, controlando a entrada e saída de pessoas e mercadorias. Esse bloqueio teve um impacto significativo na economia e na vida cotidiana dos habitantes de Gaza. A faixa de Gaza tem sido cenário de numerosos confrontos militares entre Israel e grupos armados palestinos, especialmente o Hamas. Esses confrontos resultaram em ciclos de violência e sofrimento para a população civil em Gaza. Portanto, a situação em Gaza permanece tensa e é uma das principais fontes de conflito e violência na região. A busca por uma solução pacífica e sustentável para a faixa de Gaza é um desafio contínuo no conflito. Os inimigos do povo de Israel continuam tentando atacá-lo, mas Deus sempre o defenderá. Embora possam tentar destruí-lo uma e outra vez, Israel, da forma que Deus o designou, será a terra onde Jesus voltará para governar. Israel é o epicentro de muitas profecias bíblicas e um lugar central no pacto de Deus com Abraão. É uma terra escolhida por Deus e é o centro espiritual do mundo. O próximo governo mundial, que será liderado pelo Anticristo em uma confederação de 10 nações, como explicado em Apocalipse 17, tentará destruir o povo escolhido por Deus e anular a promessa do Altíssimo. O Anticristo e o falso profeta serão julgados por Deus, e ninguém poderá roubar o que pertence ao povo escolhido por Deus. Satanás odeia a Deus, seu povo e seus descendentes, e sempre tentou destruí-los. No livro de Zacarias 14, versículo 4, faz-se referência ao retorno do Senhor Jesus ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém. O versículo diz: "Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se retirará para o norte e a outra metade para o sul." Este trecho do livro de Zacarias é considerado uma profecia que descreve um evento futuro, em que o Senhor Jesus se manifestará no Monte das Oliveiras, fazendo referência à sua segunda vinda, quando ele retornará à terra no final dos tempos. Oremos para que o povo de Israel possa superar os difíceis momentos de ataques terroristas. E oremos também para que Jesus volte em breve, restaure seu povo, cure a terra e estabeleça seu reinado eterno. Continuaremos publicando atualizações deste e de outros estudos. Se esse vídeo te esclareceu algumas dúvidas e acha que o fim dos tempos está cada vez mais próximo, deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com familiares, que tenho certeza que o vídeo vai esclarecer algumas dúvidas. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.